E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Sou o professor Giovanni e a gente vai estar junto para mais um caminho aí da história da filosofia. Hoje eu vou tratar com vocês do segundo filósofo contratualista. Tá? A gente trabalhou na uma aula antes o que é o contrato social e a visão do contrato social do Thomas Hobbes. Dando sequência, vou trabalhar com vocês agora o contrato social do John Locke. E se você estiver junto comigo, bora filosofar. Então é isso aí, olha só. Vamos só retomar aqui um ponto importante que a gente trabalhou na última aula. Se você não lembrar, vale a pena você dar uma olhada lá na playlist. Procura lá Filosofia Thomas Hobbes. Que esses três teóricos que a gente tem trabalhado, primeiro Hobbes, agora Locke e depois o Rousseau, eles propõem o surgimento da sociedade através de um contrato social. A sociedade ela nasce por meio de um contrato, que é um acordo estabelecido entre os indivíduos e o Estado para que você alcance, para que a sociedade alcance a ordem, o progresso e a paz. Tá? Para o Thomas Hobbes, esse contrato ele deve ser feito por meio do rei, que tem todo o controle da sociedade. Eu abro mão da minha liberdade e confio a minha liberdade para o rei, porque o rei é o único capaz de me tirar do estado de guerra. Então não há liberdade no contrato social do Thomas Hobbes. Por quê? Porque eu decidi abrir mão dessa liberdade para que o rei possa me governar. O John Locke, ele vai assumir uma direção diferente do Hobbes. Você vai perceber no desenvolver da aula que para o John Locke a sociedade é exatamente o contrário. E é legal também você perceber como que esses caras vão influenciar em movimentos importantes da Europa moderna. Por exemplo, o Hobbes ele tem um papel fundamental no absolutismo inglês. O Locke ele vai ter um papel fundamental nas revoluções burguesas da Inglaterra, que vai pôr fim ao absolutismo na Inglaterra. Tá? Então é interessante você entender a influência desses caras na política europeia durante a modernidade. Tá bom? Então vamos para a aula. Então vamos lá. O John Locke ele aparece como o segundo contratualista, tá? Dentro desse bloco de aulas de história da filosofia que a gente tem feito, você vai perceber que o John Locke ele vai aparecer em dois momentos para nós. Nesse primeiro, tratando do contrato social, então ele entra no cenário político, e depois, quando a gente começar a tratar a filosofia do conhecimento, o Locke ele vai aparecer de novo, porque ele além de ser contratualista, ele também é um empírico. Ele é defensor do empirismo também como método de conhecimento. Mas vamos focar nele como um contratualista. E ele parte da sua grande obra. A obra referente do John Locke para defender o liberalismo, que é a base do seu contrato social, ele chama de o segundo tratado sobre o governo. É importante entender que John Locke está no contexto do século XVII, então ele está vendo todas as transformações que a Inglaterra está sofrendo, tudo que o absolutismo provocou na Inglaterra e o crescimento da burguesia. E ele vai partir do liberalismo político. E qual que é o centro do princípio do liberalismo político? É o Estado aparecer cada vez menos. É o Estado permitir que os indivíduos possam viver de forma livre, para que dentro dessas liberdades individuais possa surgir o progresso. O Thomas Hobbes entendia que o progresso ele só vai ser alcançado se o Estado controlar os indivíduos. Você vai ver no desenvolver da aula que para o John Locke é exatamente o contrário. O progresso ele vai acontecer quando esses mesmos indivíduos viverem de forma livre, respeitando as liberdades individuais. E aí vai nascer, por exemplo, a tese do Estado mínimo, que daqui a pouco você vai entender melhor isso. Então, o que é o Estado? Na visão do Thomas Hobbes, aula anterior, o rei ele deve sim ter o poder absoluto. Na visão do Locke, não. Na visão do Locke, o rei ele deve ter entre ele e o povo um poder mediador. Deve aparecer o parlamento. O parlamento é a instituição que vai limitar o poder do rei, vai se colocar entre o rei e o povo e vai garantir o progresso. Olha que interessante, de onde vem a palavra parlamento? Parlar. Parlar quer dizer falar. Então, o parlamento é aquele que fala.
É aquele que fala as vontades do rei para o povo e é aquele que fala as vontades do povo para o rei. Então, qual que é a função do parlamento? Ele impõe limites e ele impõe fundamentos ao rei. Ao mesmo tempo, ele impõe limites e impõe fundamentos ao povo. Percebam, gente, como que, por exemplo, a política inglesa, até hoje, século XXI, ela tem essa estrutura. Então, todos os anos, por exemplo, no início do ano administrativo na Inglaterra, que isso acontece agora, finalzinho de maio, não sei esse ano por conta da pandemia se vai acontecer dessa forma, mas o primeiro dia de junho, entre o último dia de maio e o primeiro dia de junho, o primeiro-ministro, ele vai até o parlamento e ele lê a carta referente àquilo que a rainha determinou como caminho. Mas ele é a voz que fala da rainha para o povo. E ele vai ser a voz que fala do povo para a rainha. Portanto, ele vai ser esse poder mediador. Gente, quando a burguesia, que está em ascensão na Inglaterra no século XVII, conhece essa tese, vai falar: meu, é isso que a gente precisa. Vamos assumir esse discurso para nós e vamos fazer uma revolução. Para quê? Para acabar com o absolutismo. E aí vai nascer a Revolução Gloriosa na Inglaterra. As revoluções burguesas na Inglaterra. Olha que interessante. O John Locke, ele também vai falar de estado natural. O Hobbes, quando ele falava de estado natural para a gente, ele falava: olha, estado natural é estado de guerra. Não existe critério de moralidade, é um ceticismo relativista, todo mundo quer matar todo mundo, o mais forte vai sobreviver. Isso o Hobbes falou. Então é necessário o rei tirar o homem do seu estado natural para que possa haver o progresso. O John Locke, ele vai falar: não, muito pelo contrário. Dá para se viver em estado natural. É possível alcançar uma sociedade de progresso em estado natural. Nesse estado natural, todo mundo possui um direito natural. Todo mundo possui uma liberdade perfeita, a partir de uma lei natural. Vejam, se todos os indivíduos membros de uma sociedade viverem o seu estado natural, respeitando a liberdade do outro, dá para viver sem o Estado ficar determinando o que nós podemos ou não fazer. Então, os indivíduos eles vão viver de forma livre, e o Estado ele vai aparecer de vez em quando. Sabe aquela frase que a gente muitas vezes fala? A minha liberdade ela acaba quando começa do outro? É mais ou menos assim. Desde que, dentro do meu estado natural, dentro do meu direito natural, eu não vá ferir o direito do outro, eu posso viver. As liberdades individuais, elas devem ser preservadas. O Estado ele não pode tirar do homem duas coisas: a felicidade e a propriedade. Para o Thomas Hobbes, o Estado ele deve garantir que os homens sejam felizes. E, ao mesmo tempo, ele deve garantir que cada um tenha suas propriedades privadas asseguradas. O Estado ele não pode ficar criando uma série de burocracias, uma série de leis que venham a limitar a felicidade das pessoas. Quanto mais burocrático o Estado for, menos liberdades os indivíduos vão ter. Logo, não há felicidade. Logo, as propriedades privadas elas estão desprotegidas. Então, dentro de um estado natural, os homens podem viver. E o Estado? O Estado ele deve intervir o mínimo possível naquilo que ficou conhecido como teoria do Estado mínimo. Ou seja, quanto menos o Estado aparece, mais os indivíduos são protagonistas. Estados grandes, na visão do John Locke, tira o protagonismo dos indivíduos. Isso limita a liberdade, limita a felicidade, limita o direito. Então, que os indivíduos possam viver de forma livre e o Estado aparecendo de vez em quando. Se há uma coisa que esse Estado tem que proteger, é a propriedade privada. Esse Estado, ele tem que garantir que eu possa prosperar dentro do trabalho.
Gente, isso está muito ligado à própria cultura religiosa da Inglaterra. É bem uma cultura protestante que tem a questão da realização do homem pelo trabalho e que o Estado ele não pode comprometer a realização do homem. Veja, se eu tenho uma barraquinha de pastel e quero vender pastel a um real, desde que eu esteja pagando os meus impostos, esteja em dia com as leis, consiga comprar produtos de qualidade, consiga garantir o meu sustento, eu posso vender meu pastel a um real. O Estado ele deve aparecer quando ele perceber que eu estou vendendo meu pastel a um real, mas eu não estou pagando o alvará da prefeitura. Eu estou vendendo meu pastel a um real, mas eu não estou pagando os tributos necessários para minha barraquinha de pastel ficar aberta. Aí o Estado aparece. Fala, olha, você tem que pagar isso, isso e isso. Aí eu vou colocar no papel e falar, para eu pagar tudo isso, eu tenho que vender pastel a R$3. Então, vou subir o preço do pastel. Agora, se eu conseguir manter tudo e cobrar mais barato, o Estado não vai ficar definindo o meu preço. Nessa hora vai aparecer, por exemplo, a lei da oferta e da procura, a economia de mercado, que são expressões próprias do liberalismo, que nasce a partir da ideia do John Locke, do contrato social do John Locke, onde é meu direito ter minha propriedade, desde que eu tenha alcançado a propriedade por meio do trabalho ou por meio do próprio dinheiro. Porque na ideia do contrato social do John Locke, todos os homens são iguais e independentes. Logo, eles podem se autodefender. Não tem necessidade daquele Estado protetor do Leviatã, do Hobbes. Não, nós somos capazes de autodefender desde que nós respeitemos as liberdades individuais. Então, a sociedade ela vai nascer, na visão do John Locke, no momento em que os indivíduos compreenderem de forma racional que as liberdades individuais devem ser preservadas e a propriedade privada ela deve ser garantida. Agora, pensa comigo, gente. Como é que isso não chegou na cabeça da burguesia? Pensa na burguesia, eu vendo tudo isso falando, cara, é o que a gente precisa para tomar o poder. Porque esses termos como propriedade privada, liberdades individuais, são termos próprios do capitalismo, que a burguesia está se segurando. E aí, nessa hora, vai nascer o contrato social. E esse contrato social ele é baseado em duas palavrinhas-chave: na confiança e no consentimento. Como assim? Eu confio que o Estado ele vai me garantir as minhas liberdades individuais. Eu confio que o Estado ele vai garantir para mim a minha liberdade, a minha felicidade. Eu confio no Estado. Ele não é um Estado burocrático, ele não é um Estado grande, ele é um Estado que garante as liberdades. Se eu confio nesse Estado, o que eu vou fazer? Eu vou consentir a esse Estado o controle sobre a sociedade. Eu vou dar consentimento ao Estado. Desde que ele não atrapalhe a minha felicidade, o Estado ele vai me governar. Esse Estado, ele vai partir da garantia dos direitos individuais, ele vai criar leis para mediar conflitos, e ele vai permitir aquelas expressões que eu falei há pouco para vocês: propriedade privada, o livre comércio, a livre concorrência. Esse Estado, ele não vai ser aquele Estado que vai criar aquela série de regras para que eu me submeta à sua autoridade, ao seu poder. Não. Esse Estado, ele vai ser esse instrumento que vai me conduzir ao progresso. Percebam, gente, que as características do Estado do Hobbes são completamente diferentes das características do Estado do Locke. Quando eu volto lá na aula do Thomas Hobbes e percebo o Estado que ele está apresentando, é um Estado protetor, é um Estado intervencionista, é um Estado absoluto. O Estado sou eu, vai dizer Luís XIV. Quando eu percebo o Estado do Locke,
é um Estado que garante os direitos individuais, então ele não é mais absoluto, ele não é mais protetor, ele é um Estado que ele não define o resultado dos conflitos, mas ele media os conflitos, então ele não é mais aquele Estado protecionista do Hobbes, é um Estado livre, daí vai nascer o liberalismo, e é um Estado onde o progresso parte dos próprios indivíduos. A ideia de progresso não depende exclusivamente do Estado para o John Locke. Para o Hobbes, sim. Mas para o John Locke, o progresso ele depende dos indivíduos, que de forma racional e livre vão criar uma economia de mercado. Então, eu estudo numa escola particular. Pago lá de mensalidade R$ 1.000 por mês. Uma outra escola está me oferecendo R$ 500 por mês de mensalidade. O dono dessa primeira escola que cobra 1.000, ele não pode procurar a justiça e denunciar aquela outra escola porque está cobrando mais barato. Não. É livre. É livre mercado. É livre concorrência. Se essa escola que cobra R$ 500 consegue pagar todos os impostos, estar de acordo com a regulamentação do Estado e ainda assim pagar os R$ 500 que ela continua cobrando, o Estado ele vai aparecer quando? Quando essa escola de R$ 500 estiver sonegando imposto. Aí o Estado vai olhar lá, por exemplo, no imposto de renda da escola, está errado. Aí vai ver, ela não está pagando, por isso que ela consegue cobrar mais barato. Aí um professor sai da escola, é demitido da escola, vai lá tirar seu imposto de renda, seu seguro-desemprego, né, seu fundo de garantia, e vê que a escola não estava depositando fundo de garantia. Então vai cobrar R$ 500 mesmo. Aí o Estado vai aparecer. Mas se ela tiver conseguindo fazer tudo isso e cobrar, é liberdade. É a livre concorrência. E como eu disse para vocês, esse discurso ele interessa diretamente à burguesia. E quanto mais o segundo tratado sobre o governo do John Locke começa a ficar popular, mais a burguesia se enche de poder. E ela se vê pronta para fazer a revolução. Ela tem a possibilidade de assumir o parlamento, ela já tem todas as bases para uma nova política na Inglaterra, agora é só fazer a revolução. E aí começa a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Agora, o que é política para o John Locke? O John Locke, quando ele vai propor o cenário político, e é uma política que está presente na Inglaterra até hoje, ele vai lá no Aristóteles. E se você lembrar da aula nossa do Aristóteles, se você não lembrar, dá uma olhada lá. O Aristóteles ele entende que o modelo ideal, aquilo que Aristóteles chamou de politeia, é uma sociedade onde um governa auxiliado pelos melhores em favor de todos. Lembra que Aristóteles faz um quadro onde ele apresenta a forma positiva e a forma degenerada de cada forma de governo. Então, por exemplo, um governo, ele tem como positivo a monarquia, que se degenerar, ela vira tirania. Aí ele tem alguns governam a aristocracia, que ao se degenerar, ela vira oligarquia. E a democracia, que ao se degenerar, ela vira demagogia. E o governo ideal para Aristóteles é uma monarquia aristocrática e democrática. Então, um governo ajudado pelos melhores em favor de todos. E como que isso vai acontecer? Na Inglaterra, o John Locke ele vai propor um sistema misto de governo, onde você tem um governando, que é a figura do rei, hoje, por exemplo, a Rainha Elizabeth, ajudado pelos melhores, que é a aristocracia, que eles chamam de Câmara dos Lords, em favor de todos, que é a democracia, que é a Câmara dos Comuns, que é a grande massa burguesa britânica. Então, essa estrutura que a Inglaterra tem desde o século XVII até hoje, tem a sua raiz em Aristóteles. E, a partir do momento em que isso se forma, o poder absoluto do rei ele acaba. E, ao acabar com o poder absoluto do rei, sociedade e Estado são preservados. Como assim estão preservados? É possível atingir o progresso.
Com isso, o Estado ele garante liberdade de expressão, liberdade de pensamento e liberdade de culto. Desde que eu viva todos esses princípios de liberdade dentro de um direito natural, não comprometendo a liberdade do outro, que eu seja feliz. Com isso, é possível preservar a ideia de bem comum. E aí a sociedade atinge o progresso. Percebam, então, que as ideias defendidas pelo John Locke são completamente contrárias das ideias defendidas pelo Thomas Hobbes. E que tem uma repercussão muito importante na Inglaterra. A Inglaterra do século XVII até agora, século XXI, ela preserva essa instituição. Na próxima aula, a gente vai trabalhar as bases do contrato social do Jean-Jacques Rousseau. E a gente vai perceber que ele começa a construir uma estrutura que vai ter um papel fundamental na Revolução Francesa. Tá bom? Mas isso fica para a próxima aula. E se você estiver comigo na próxima aula, bora filosofar.